então agora nós vamos falar como a yoga pode nos ajudar aí, pode ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar. E para isso eu tenho aqui no estúdio como convidado o professor de yoga, Pedro Bandeira. Pedro, bem-vindo, que prazer te receber. Boa tarde, André, tudo bem? Prazer é meu. Prazer, eu já quero iniciar sabendo se é yoga ou yoga. Há dúvidas em relação a isso, muitas ainda? Bom, vamos lá, há divergências. Na verdade, o correto é yoga, porque no alfabeto Devanagari e na língua que se chama de sânscrito, que foi a língua vigente na época que o yoga nasceu, lá milhares de anos atrás, não existe a pronúncia do O aberto. Então, a única opção, na verdade, possível é yoga com O fechado mesmo. Tanto que em todos os outros lugares a gente for ver, Estados Unidos, Europa, Austrália, ninguém fala yoga. É o Brasil mesmo. Yoga é só no Brasil mesmo. O pessoal mais antigo, o yoga chegou no Brasil, lá na região do Rio de Janeiro. O pessoal lá falava muito yoga, a coisa acabou se espalhando. Mas hoje, com mais estudo, mais conhecimento, todo mundo sabe que o correto é yoga fechado, na verdade. Maravilha, então aprendemos isso já, hein? Pedro, desde quando vem essa tua relação, então, com yoga, né? Há quanto tempo você é professor de yoga? Bom, eu pratico há 14 anos, comecei com 16, né? Comecei bem novinho e já dou aula há 13 anos. Né? E como que surgiu isso? Como que tu se interessou por essa prática e de que forma ela também acabou transformando a tua vida, que eu acredito que sim. Bom, vamos lá. Cheguei no yoga porque eu era atleta, sempre fui atleta desde pequeno. O meu sonho de criança era ser tenista profissional, era ser o novo Guga do Brasil. E o tênis é um esporte muito exigente mentalmente. Todo tenista de competição ele é um pouquinho maluco das ideias. Assim. Então, eu buscava uma coisa que me desse mais foco, aliviasse o estresse da competição e me desse uma performance de concentração mental maior. E cheguei bem por acaso, li num livro qualquer assim sobre a prática de yoga, comecei a praticar e aquilo ali transformou, impactou muito a minha vida como um todo, ao ponto de eu desistir do projeto do tênis e ver que para mim ia fazer muito mais sentido de acordo com o meu lifestyle, seguir na prática do yoga mesmo e acabou virando a minha vida a ponto de eu ensinar isso e tudo mais. Depois, acabou potencializando muito as outras coisas que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre gostei também de esporte radical. Eu gosto de saltar de paraquedas, de surfar onda grande, de escalar e de coisas assim. E aí a gente pensa, mas qual a relação do esporte radical, de saltar de paraquedas com yoga? Mas tem, então? Pois então, tem. Normalmente, o estereótipo que a gente assume do yoga é que é de uma pessoa zen, né? Exato. Calminha, que fica meditando o dia inteiro. Eu devo ser o professor mais maluco do Brasil de yoga, porque o meu hobby é ir para as montanhas, saltar de paraquedas, voar com aquelas roupinhas de morcego, de wingsuit, e saltar, escalar e tudo mais. Então, a relação para mim é que o yoga dá muito foco mental, muita performance de respiração, muita estabilidade para nos gerenciar em momentos tensos, que uma pessoa sem muito treinamento disso ficaria muito nervosa. Claro. Por exemplo, chegar na porta do avião e se jogar a 4.000 metros de altura. E o yoga me dá essa base de estabilidade, de energia, de controle emocional. De equilíbrio. De equilíbrio. Então... Não, maravilha, bem interessante isso. E falei aqui que iríamos falar como o yoga, então, interfere aí na nossa qualidade de vida, pode melhorar a nossa vida, o nosso bem-estar. De que forma, né? Tem idade para a gente iniciar? Em qualquer idade que ele pode fazer essa mudança na nossa vida? Bom, eu costumo falar que o yoga serve para qualquer pessoa. De uma criança, eu tenho alunos bem novinhos, a partir de 8 anos, até uma pessoa de mais idade, lá com seus 70, 80 anos. O que muda é o que a gente vai ensinar para essa pessoa, né? Os ingredientes da fórmula ali que vai ser entregue. Mas, basicamente, serve para todo mundo, desde que a pessoa se identifique com aquilo e que a coisa seja ministrada para você entregar o que a pessoa precisa, de acordo com a necessidade dela, né? De acordo com a idade, com o lifestyle, com a profissão, com a personalidade da pessoa. Então, é muito moldável. Isso faz do yoga algo muito interessante, porque encaixa em todo mundo. Pedro, existem duas ideias, acredito eu, para quem não conhece a prática. Uma é exatamente isso, eu vou lá para me desconectar do mundo, ficar zen ali e eu não consigo.
Ou, nossa, eu vou fazer aquelas performances ali que também não é para mim, eu não vou conseguir chegar até aquilo, né? Então, é isso ou não é isso? Não, ou todo mundo consegue esses dois estágios? Não é nada disso. Esses são dois extremos de estereótipo. Ou a gente pensa, caramba, mas deve ser muito chato, Exato. porque eu sou muito agitado e não tem condição. Não é isso. O yoga não é parado, não é chato, não é pouco dinâmico, na verdade é muito dinâmico. E tampouco você precisa botar o pé na orelha e ter uma coluna hiper flexível. Isso não Se é... conseguir, melhor, né? Mas não é. Se chegar lá, ótimo. Mas não é imprescindível para que você consiga praticar yoga. Na verdade, a gente tenta fugir desses estereótipos no dia a dia e fazer com que as pessoas entendam que você pode ser jornalista, médico, empresário, estudante, atleta profissional de qualquer modalidade. Ou simplesmente alguém buscando uma atividade nova, né? E acabar praticando yoga e desfrutar, né, dos benefícios. Temos até algumas imagens, até o Instagram de vocês mesmo, que queremos mostrar aqui, até para quem, né, não conhece, conhecer um pouco dessa prática das formas diferenciadas que a gente pode mostrar e apresentar ali. Então, a hora que tiver ok, peço para colocar aqui, ó. Então, aí são alguns dos exercícios, Pedro. E aí tu mostra exatamente isso em qualquer lugar. Exatamente. Exatamente. Essas fotos aí foi num projeto que a gente fez lá no centro de Porto Alegre, para mostrar um pouquinho da cidade. E aí também a gente vê a questão da mobilidade, da flexibilidade também, que a prática consegue imprimir, né? Sim, o yoga trabalha o corpo de um jeito muito interessante, porque a gente consegue construir um corpo muito forte, mas ao mesmo tempo muito flexível e com uma consciência assim, corporal refinada. Então, normalmente o biotipo tradicional de quem pratica yoga, assim, com consistência, é aquele biotipo assim longilíneo, né? A pessoa não fica grande, gigante, hipertrofiada, né? Como uma pessoa de academia, assim, né? Aquele corpo clássico de academia bombado. Fica um corpo esguio, mas extremamente forte, como dá pra ver aí, sustentar o corpo todo só nos braços. E só com a prática é possível definir o corpo? Ou a gente tem que necessariamente aliar a outro exercício? Olha, eu pessoalmente pratico muito esporte, né? Então, no meu caso, é uma combinação de várias coisas. Eu treino jiu-jitsu, surfo, pratico yoga diariamente, enfim, acaba sendo uma combinação de várias coisas. Mas dá sim só com yoga para a gente ter um corpo forte, bem alongado, flexível, com um equilíbrio bem apurado, com certeza. Maravilha. Ana, chamar a Ana para cá, as nossas redes já estão aqui com bastante comentários. Temos interação e eu já vou abrir com uma pergunta de uma telespectadora da gente, Pedro. A yoga ajuda em muitas coisas, tu falou em força, né? E a força da mente, ela ajuda para quem tem ansiedade e está passando por algum processo de depressão também? Bastante. Bom, dá para dizer que a ansiedade é meio que o nosso mal do século hoje em dia, né? Ajuda com certeza. Primeiro, porque a ideia da prática é um momento em que você deixa o mundo lá fora de lado, né? Claro, a gente não consegue, né, se isentar dos pensamentos e esquecer a vida e os problemas constantemente, e nem deve, né? Mas a ideia é um momento do dia, 20 minutinhos, meia hora, que você, beleza, vou deixar minha vida aqui de lado um pouco, vou mergulhar no meu mundo interno, entender melhor como eu sou fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Então isso traz um alívio quase que instantâneo para uma pessoa que está num nível de ansiedade ou de agitação muito grande, com certeza. Tenho aqui um comentário que diz assim, Isadora Medeiros, desculpa, Isadora Medeiros, né? Um beijo para Isadora que está acompanhando a gente aqui. Quero fazer já, ela falou. Ela só de ouvir tu falar aqui já se entusiasmou. E a Meriane de Souza falou, esse assunto de yoga é maravilhoso. Então, um beijo para Mari também. Eu tenho outra pergunta sobre yoga, que é, muita gente confunde yoga com pilates. As pessoas acham que é parecido, que é próximo, que são primos, dá para se dizer assim. Dá para associar? Não dá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa? Ótimo. E com meditação também. Então, acho que dá para fazer, né, esse combo aí de perguntas. Tá, vamos lá. Primeiro com o Pilates. Bom,
dá para até achar alguma rara semelhança nos movimentos, mas na verdade são coisas completamente diferentes. Não desmerecendo Pilates, já pratiquei Pilates também há um tempo atrás, mas nessa época que eu era atleta, né, para reforçar as minhas costas, antes do yoga inclusive, mas o Pilates é algo bem mais contemporâneo e com uma finalidade mais terapêutica, digamos assim, né? Enfim, o yoga é algo bem mais antigo que surgiu em outro local, em outro tempo e com propósitos totalmente diferentes, com uma prática respiratória diferente, enfim, não é a mesma coisa, não dá pra gente associar. Agora, com a meditação, sim, inclusive a gente pode dizer que a meditação nasceu do contexto do yoga, do universo do yoga. Depois ela foi se modificando, se misturando com outras filosofias, enfim, hoje se ensina até a meditação separada, né? Separadamente, mas no mundo do yoga a meditação está totalmente presente, tanto que a gente sempre termina a aula com meditação. A gente faz posições com o corpo, respiratórios, outras técnicas e a meditação é o coroamento da prática, digamos assim, é quando a gente extrai os benefícios a nível mental numa performance mais alta possível. E acho interessante a questão da respiração, que a gente aprende a respirar, a desenvolver cada vez mais o autoconhecimento. E a respiração ela é tão fundamental para tantas coisas na nossa vida que a gente não consegue, muitas vezes não tem essa consciência, esse entendimento, né? Extremamente fundamental, inclusive esse é um dos temas que eu mais gosto de ensinar, porque a respiração, primeiro ela é um termômetro dos nossos estados físicos, emocionais e mentais. Pode ver que no momento que tu está tranquila, tu está estável, está tudo certo, a tua respiração ela tende a estar lenta, suave e mais calma. Acontece alguma coisa de qualquer natureza que te agita demais, a respiração ela fica ofegante e irregular. Então, é um termômetro que nos mostra como a gente está internamente. Aprendendo a respirar, a gente consegue identificar quando algo está saindo do normal. E, ao identificar isso, agir de forma mais específica, mais pontual sobre aquilo. Para o que a Ana trouxe, as crises de ansiedade, muitas vezes, né, a indicação é que consiga controlar através da respiração. Justamente, a gente consegue com a respiração agitar o corpo, deixar ele enérgico num momento em que você precisa para resolver alguma determinada situação ou para relaxar, descontrair, inclusive ajudar a pegar no sono quando esse for o seu desejo. Ou para não jogar para nenhum desses extremos, para trazer você para um estado de equilíbrio, né, de balanceamento, de forma geral. Tenho mais perguntas. Ana, vamos lá, A audiência tá a mil aqui, Pedro. A pergunta da Isabel, um beijo para Isabel que está acompanhando a gente. Quanto tempo, em média, demora um iniciante para conseguir fazer as invertidas? O que seriam as invertidas? Invertida é ficar de cabeça para baixo. Ficar literalmente com o peso apoiado na cabeça. Meu Deus. Retinho. Como em pé aí, como tu está agora, só que de cabeça para baixo. Esse tempo é muito individual. Tem gente que chega e faz de primeira, nunca fez na vida e monta na primeira aula. Tem gente que leva mais de ano, né? O que importa é ter uma metodologia correta. Se for bem ensinado, a pessoa não se machuca, não tem nenhuma restrição, mas aí o tempo é realmente muito individual, né, do nível de força que a pessoa tem no corpo, a consciência corporal dela, não tem como precisar um tempo específico. Ok. Certo, Certo. Ana. Obrigada, então, Pedro. Adorei ouvir sobre o yoga, a nossa audiência também, pelas perguntas aqui. E realmente, acho que a gente cumpriu o nosso papel de inspirar hoje através dessa prática aí. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, o prazer foi meu estar aqui com vocês. E para quem está nos assistindo aí, a recomendação é que pratique, né? Encontre algum lugar, veja, né, de forma criteriosa a qualidade do ensino. Isso é muito importante falar muito também, importante, né? Exatamente. Como toda a profissão tem bons profissionais e excelentes profissionais. A gente quer chegar nos excelentes. A escola de vocês tem quanto tempo? A gente está aqui em Porto Alegre há 21 anos, né, comemorando esse ano 21 anos, é um trabalho muito legal. E estamos no online também, quem quiser nos procurar também, desde a pandemia. E tem formas presenciais e online de você praticar. Isso é também interessante. Não temos mais tempo sobre o online. O online é possível? Tem-se o mesmo resultado fazendo online ou presencial? É possível. Antigamente a gente tinha um certo preconceito, né, com o online. A pandemia quebrou isso totalmente. Dá. Com uma boa disciplina, assim, uma boa orientação, dá para praticar de forma bem satisfatória, com a mesma experiência
de escola presencial. É justamente isso que a gente busca na nossa escola online, né? Trazer para a pessoa em casa uma experiência de como se ela estivesse praticando numa escola. Perfeito, deixamos o arroba aqui, quem se interessar é só seguir lá e fazer as perguntas, né? Obrigada, Pedro. E eu te agradeço. E nós